Opa, o que são políticas públicas? Principalmente para nós que trabalhamos na política de assistência social, é importante a gente entender o que são políticas públicas. Mas, afinal, o que são políticas públicas? Imagine uma necessidade no seu município, por exemplo, que tem muitas pessoas que não têm a casa própria. E aí, o município cria um programa de habitação. Isso é uma política pública, certo? As políticas públicas são organizadas e implementadas a partir do recolhimento de impostos e outros meios que o Estado recolhe esse dinheiro, né? O Estado, quando eu falo, é o governo federal, o governo dos estados e os municípios. Na prática, é isso, né? Imagina que para resolver a situação da habitação, o município precisa criar um programa de habitação. Mas aí, se não existe, ele vai criar. Então, isso é uma política pública, certo? Mas existem alguns tipos de políticas públicas, que é importante que a gente entenda. Existe a redistributiva, por exemplo, programas de transferência de renda, como Bolsa Família, o BPC, tarifa social de energia elétrica e agora também de água. Então, são políticas públicas redistributivas, a fim de reduzir desigualdades. A outro tipo de política pública é a política regulatória, por exemplo, Lei Maria da Penha, Código de Defesa do Consumidor, política de combate ao trabalho infantil, que regulamentou a proibição do trabalho infantil. Então, essas políticas são regulatórias, regulam alguma situação que veio de uma demanda da população, e aí se transforma numa política pública regulatória, certo? E existem as políticas públicas constitutivas, por exemplo, a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência e Combate à Fome é uma política constitutiva. No seu município, se constitui na prefeitura uns órgãos de participação popular, de ouvidoria, uma própria secretaria, por exemplo, da mulher, ou de direitos humanos, igualdade racial, que não existia. Então, são políticas públicas constitutivas, certo? E as políticas públicas distributivas, diferente da primeira que eu falei, né, que fala sobre redistribuição, a política pública distributiva, ela redistribui aquilo que foi arrecadado, através de escolas, unidade básica de saúde, construção de CRAs e CREAs, ou seja, redistribui aquilo que foi arrecadado, através de políticas públicas. Mas o ciclo da política pública, ele tem 5 etapas, certo? Quais são elas? Primeiro, identificação do problema. Identificou o problema, no caso que eu falei no início, a habitação, né? Falta de habitação é um problema. Depois, a formulação, né, da resposta. Então, o que é? Criar um programa de habitação que possa solucionar essa demanda. Então, toma-se a decisão, terceiro, toma-se a decisão de implementar. Houve várias propostas, então vamos implementar essa aqui. Em seguida, a implementação. Agora vamos implementar, vamos executar de fato. E aí se cria, se manda os critérios, se faz, executa de fato aquelas casas para a população que não tem casa própria. E depois a avaliação. Deu certo? Foi efetiva? As casas que foram doadas ou subsidiadas garantiu e diminuiu o déficit habitacional? Então, avalia-se. E o ciclo continua. Pode se voltar ou não, vai depender da demanda foi respondida, certo? Mas tudo isso começa lá na campanha eleitoral, quando prefeitos, governadores, presidentes, eles colocam isso como pauta na sua campanha, o plano de governo. Depois, no primeiro ano de governo, ele coloca no PPA, Plano Plurianual, para que aquilo que ele colocou lá no plano de governo possa ser implementado no seu governo. E aí ouve novamente a população, faz uma audiência pública, e é muito importante a sua participação, tanto você que trabalha no SUAS, trabalha na política de assistência social, como a população em geral, participar desse processo,
que é muito importante, de avaliar também depois, de participar da construção, a fim de a gente ter uma política pública eficiente, e não só efetiva, né, e não só eficiente. Por exemplo, um município, um bairro do município estava precisando de água potável, que não tinha, mas o prefeito colocou lá uma quadra de esporte, muito bonita, toda equipada, pronta, mas não era necessidade da população. Então, aquela política pública, de fato, não foi efetiva, que não cumpriu a demanda da população. Então, é muito importante que as políticas públicas sigam esse ciclo, sigam essa lógica de resolver o problema da população, certo? Forte abraço. Se você gostou do vídeo, compartilha para que mais pessoas saibam o que são políticas públicas.